excelentíssima juíza Ângela Castilho Rogério Ribeiro, 15.42.0031, 1992, 503.0003. Inscritas, doutora Nilma Regina Sanches, pelo Sindicato dos Ferroviários, Empresas Ferroviárias, e doutora Elisa Maria Moraes Braga, pela União Federal. Esse processo ele foi reincluído em pauta após a... Ele já foi incluído em pauta muitas vezes, mas teve uma tentativa de acordo, né, de conciliação. De conciliação. Já houve a sustentação oral? Já houve. A doutora da União, não. Da União, não, mas do sindicato, sim, né? Isso. Tem... Doutora Elisa? Ali. A senhora vai fazer o uso da palavra, doutora? Então, a senhora tem... Poderia... Que parece, eu Pois até não. peço para a doutora explicar, porque, né, para entender o motivo da participação dela. Parece que a União não estava sabendo, por causa de uma questão de tipo, né, doutora, de comunicação entre o tribunal, que era e-mail, As etc. pautas, elas estavam sendo publicadas só no Diário de Justiça, então nós não estávamos recebendo as pautas. Então, fizemos um acordo com a presidência para que todas as pautas passassem então, a ser encaminhadas por e-mail. Então, a partir de agora, nós estamos realmente recebendo a pauta. Por isso, a União não esteve no julgamento anterior. Então, a Não, até ideia para sanar uma é que... eventual nulidade, Exatamente. Né? Para evitar qualquer nulidade, a União participa. Agora ela fala, traz suas razões, né? A doutora já se manifestou. Vai ser sempre um prazer recebê-la, não apenas a senhora, como qualquer outro advogado da União. Prazer enorme. Advogada da parte adversa já se manifestou, já fez a sustentação oral, então a senhora tem a palavra, se assim o desejar, doutor. Certo. Eu vou, então, primeiro cumprimentar a todos e todas presentes, né, na pessoa do excelentíssimo desembargador presidente, também membro do Ministério Público, os demais integrantes da turma, todos e todas que nos acompanham, tanto aqui quanto virtualmente, né? Como eu recebi aqui, não olhei ali a conferência, mas pelo que me foi dado aqui da conclusão, foi deferida apenas a alteração da correção monetária pelos juros da tabela da Justiça Federal, pelos índices da tabela da Justiça Federal, e a cancelamento da majoração da litigância de má-fé. Exatamente. Né? Sim, mas, doutora, seria bom falar dos outros isso que eu vou falar. Eu vou começar por esse ponto, para que for o ponto aqui, depois, caso não sei se vai ter alguma divergência também em relação ao tema principal, que seria dos inativos. Consideremos que está em aberto. Certo. Então, vamos lá. A ação ela foi ajuizada em 1992 pela rede ferroviária, pelo sindicato em face da rede ferroviária, objetivando o percebimento dos seus substituídos de expurgos inflacionários. A sentença julgou procedente o pedido, determinando a incorporação desses expurgos e a expedição dos comandos ao INSS relativamente aos inativos, tanto aposentados e pensionistas, que recebessem pensão, complementação de pensão na forma da Lei 8186 de 91, na forma que tinha sido estabelecida no contrato, no acordo de trabalho celebrado em 92. Né? Em relação à correção monetária, já tinha ficado decidido pela Corte que o índice a ser utilizado seria o IPCAE. E os juros de mora, até a extinção da rede, e aí é importante destacar que o trânsito em julgado da condenação aconteceu em 1996, e a rede só foi extinta em 2007, quase 11 anos depois. Então, a dívida originária era uma dívida da Rede Ferroviária Federal. Então, por isso, ficou estabelecido que a correção monetária seria pelo IPCAE e os juros de mora até a extinção seriam aqueles de 1% aplicados às condenações trabalhistas em geral, e a partir, então, da sucessão da rede pela União, seriam aplicados os índices da Fazenda Pública. Né? O problema que surgiu é que, durante um período do cálculo, não havia ainda o IPCAE, ele só surgiu posteriormente. Então, teria que ser estabelecido qual índice que teria que ser utilizado. E a União defendeu que o índice que teria que ser utilizado seria o índice da Justiça do Trabalho, justamente até porque se refere a um período em que ainda não havia extinção da rede, um período em que a União ainda não havia sucedido a rede e um período em que os juros aplicados são os juros trabalhistas, os juros de 1%. Já o sindicato defendeu que teria que ser os juros da Justiça Federal.
Mas o grande problema que surge aqui, e por isso existe uma diferença tão grande nos cálculos quando existe essa divergência da tabela da correção monetária, é que a tabela da Justiça Federal, ela desde 2007, por força de uma resolução do Conselho da Justiça Federal, a resolução 561, ela já contempla os expurgos inflacionários. Então, ao aplicar o índice de correção monetária da Justiça Federal em cima de uma condenação de expurgos inflacionários, está havendo uma incidência dupla dessa correção. Isso gera, nos cálculos que a União elaborou, aproximadamente 36% de acréscimo no cálculo. E num cálculo que nós estamos falando aqui de milhões de reais. Então, é um ônus excessivo para a União e que não está contemplado no título, porque o título estabeleceu que as questões relativas à Fazenda Nacional só são aplicáveis após a sucessão e não no período anterior à extinção da rede. Bem, acho que esse era o ponto principal para falar sobre a correção monetária e destacar também que foi, como muito bem colocado na decisão agravada, o sindicato acaba querendo o melhor dos mundos, porque ele quer para o mesmo período que não seja considerado uma dívida da Fazenda, e para isso seja aplicado os juros de 1%, mas, ao mesmo tempo, seja considerado uma dívida da Fazenda e seja aplicado o índice da tabela da Justiça Federal. Então, demonstra que já tem um excesso aí que não encontra amparo no título judicial. Passando para o outro ponto, que é o ponto dos inativos, e que foi geralmente, justamente junto com a correção monetária, foi o ponto que inviabilizou a realização do acordo, né? Porque o sindicato ele insiste na inclusão daqueles que eram inativos no período do cálculo na execução. Só que a ação ela foi ajuizada em 1992, em junho de 1992, um mês após a celebração do acordo de trabalho com a Rede Ferroviária Federal e o sindicato, que previa, na sua cláusula 11ª, que quando houvesse pagamento de complementação de pensão ou de aposentadoria da Lei 8186, que era de 91, e por isso foi incluído no acordo de 92, a rede deveria encaminhar os comandos ao INSS. Esses comandos acabou sendo um termo que gerou muita confusão, porque o comando aqui era simplesmente informar qual é a tabela de remuneração da rede, para que o INSS, verificando quanto aquele beneficiário recebe e quanto seria se estivesse em atividade, computasse se existia algum pagamento a ser feito, porque nem todo servidor aposentado ou pensionista da rede faz jus à complementação de aposentadoria. Mas para aqueles que fazem, eles têm que realmente receber esse comando, dizendo qual é a atual remuneração dos ativos, para que o INSS possa encaminhar essa solicitação desse valor, dessa diferença, para o erário, porque esse dinheiro sai do Tesouro, sai da União. A União repassa para o INSS, que faz esse pagamento junto com o benefício previdenciário. E aqui tem uma coisa importante, é que a sentença ela deferiu os reajustes e determinou a incorporação. Mas o acórdão, ele indeferiu a incorporação. E, ao indeferir a incorporação, ele fez com que o período da execução ficasse limitado até a data base subsequente de cada um dos reajustes. Então, é o período ali de 87 a 90, ou seja, período anterior, inclusive, ao advento da Lei 8186, que estabeleceu a complementação de pensão e aposentadoria, que é referida na cláusula convencional. Então, assim, a partir dessa situação, essa limitação imposta pelo acórdão, ela acabou por fazer uma perda do objeto em relação às questões em relação aos inativos. Não existem comandos a serem expedidos se não existia pagamento de pensão naquele período, de complementação naquele período. E isso foi o que gerou tanta confusão. E acabou gerando a insistência do sindicato em incluir esses inativos nos cálculos, o que até gerou a condenação em litigância de má-fé. Então, assim, não encontra realmente fundamento no título essa persistência dos inativos num cálculo de execução. Na verdade, isso era uma obrigação de fazer, que acabou tendo a perda do objeto em razão da limitação temporal que foi imposta pelo acórdão, e não tem nenhum fundamento ela ser transformada em uma obrigação de pagar.
E aqui eu peço, Vênia, para destacar um trecho da decisão agravada, que ela trata muito bem quando ela diz o seguinte: o fato das sucessivas vezes serem apresentados cálculos relativos aos inativos não causa apenas tumulto processual, também gera ilusão a milhares de pessoas que acreditam que contam com crédito a receber, o que está em descompasso com a coisa julgada. Na exordial, a condenação em obrigação de pagar relativa aos inativos não foi pedida. Quanto aos aposentados e pensionistas, conforme todas as decisões já proferidas no feito, caberia tão somente oficiar ao INSS dando-lhe ciência da ação, entre aspas, extração de comandos. Não faz o menor sentido, data máxima vênia, apuração de valores dos inativos para informá-los ao INSS, visto que não haveria força cogente alguma referente a tal apuração. Estes valores sequer detêm competência para essa justiça, esse juízo, sequer detém competência para ferir a regra previdenciária aplicável aos inativos e tampouco deliberar sobre cálculos deles, que, repito, extrapola a coisa julgada. Inclusive, nem a União, nem o INSS participaram da elaboração desses cálculos. Doutora Elisa, a senhora podia encaminhar para a conclusão, porque o tempo já esgotou. Sim, mas basicamente era isso, Excelência. Pedir que realmente seja mantido a exclusão dos inativos do cálculo e que, em relação à correção monetária, seja revista para seja aplicada da Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Senhora relatora, quer fazer alguma observação? Excelência, pela ordem. Eu sou relatora, é a doutora Ângela. Doutora, só um fato aqui, pela ordem, gostaria de colocar. Quanto à sustentação oral do sindicato, nós nos atemos aqui a parte em que a gente, né, teria sido vencido. Como a colega ilustre procuradora da União entrou também na questão em que ela já tinha havido o deferimento do pedido deles, que é a exclusão dos inativos, eu gostaria apenas, se fosse possível, para manter uma equidade, também falar um pouco dessa parte dos índices da tabela da Justiça Federal, porque eles devem ser mantidos, se for possível. Juíza relatora. Parece que está certo. Primeiro, porque o processo, desde 1990, faz 5 minutos, eu acho que não seria o que a bunda não prejudica, como Vossa Excelência falou mais cedo. Não precisaria ser necessariamente... E segundo, que, de fato, não precisa ser os 5 É minutos. isso que eu ia dizer. não haveria necessidade de falar, porque a leitura inicial estava no sentido... Então, efetivamente, agora há uma... alteração. Exato, me parece que Então, a faz senhora pode sentido. falar... Não, é doutora? só para reforçar, porque aqui o voto já proferido, ele acolhe o sindicato no sentido de estabelecer a tabela da Justiça Federal. E a insistência da colega aqui, respeitosamente, é que seja a da Justiça do Trabalho. É um ponto que, para manter esse entendimento, que já foi consagrado pelo voto e que é o entendimento do sindicato, é apenas dizer que isso deriva, né, da decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Gilmar Mendes, que diz que todos os débitos agora, depois da sucessão, terão de ser calculados de acordo com a tabela da Justiça Federal. É só isso, só para... Tá? Eu prometi rapidamente cumprir. Foi muito objetiva e muito justa. A primeira turma é sempre não vou me adentrar muita... com representantes e posicionistas, porque eu já falei, né, das outras oportunidades. A participação das advogadas e dos advogados Obrigada. Contribui para que nós acertemos os nossos julgamentos. Então, a primeira turma é sempre aberta, não há O colega nenhuma que me dúvida, precedeu a senhora disse foi bem isso. objetiva. Obrigado. Relatora, tem a palavra. Senhor presidente, um caso extremamente complexo. Não à toa já foi adiado, né, adiada a finalização do julgamento. É extremamente complexo. Mas eu vou me ater assim, a poucos pontos que são os que estão suscitando mais dúvidas. A primeira coisa, hoje, depois de tantos anos, nós temos 3 tipos de credores, entre aspas, né? 3 tipos. Primeiro, os empregados à época. Segundo, os inativos à época, em relação aos quais usou-se a expressão extração de comando, que é uma expressão que eu já falei com ambos os lados de advogados no gabinete, que gera uma confusão aqui, porque é uma terminologia diferente
é igual, só que utilizada de uma forma diferente daquela com a qual estamos habituados aqui, que é comando exequendo, né? Mas voltando aos 3 tipos de credores. E os que, à época, estavam na ativa e que, passados tantos anos, se tornaram também jubilados, aposentados e inativos, né? Então, a primeira questão, eu continuo com todas as vênias, é um processo que está demandando, assim, tem pilhas de documentos impressos, apesar de ser PJI, a gente evita imprimir, mas, nesse caso, foi necessário até para dar uma comparada e etc. Eu continuo achando, como no primeiro dia, que o cálculo aqui deve abarcar os ativos da época, ainda que hoje inativos, mas em relação aos demais, depois de muito refletir, com todas as vênias do que o sindicato tem sustentado, de uma forma assim, muito digna, de uma forma muito coerente e combativa, eu continuo achando que extração de comando inviabiliza o cálculo aqui. Era extração de comando lá e transitou em julgado dessa forma. É uma terminologia da norma autônoma e da lei, no sentido de, é como se fosse uma informação ao órgão previdenciário para inclusão da folha de pagamento daquelas pessoas. Então, infelizmente, porque eu sei que é uma coisa que vai gerar ou ausência de cálculo, ou um cálculo assim que vai até demorar mais, num processo já tão demorado, mas eu continuo diferenciando esses 3 casos, sendo que os 2 primeiros, ativos à época, ainda que inativos hoje, eu entendo que são abarcados nos nossos cálculos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que também gera discussão aqui, mas que também, por mais que eu pense, não consigo mudar assim, minha concepção. A segunda coisa uma coisa é a União enquanto sucessora da Rede Ferroviária Federal. A outra coisa é a União enquanto pagador de aposentadoria, à época, inclusive. É um exercício assim, é só dizer, eu, Ângela, sou uma magistrada da União Federal. Se eu entro com uma ação contra a União Federal, não são pessoas diferentes. Eu sou a União também, mas enquanto magistrada. A União, nosso TRT, é diferente da União, órgão previdenciário. E é União. Então, e a terceira coisa, com relação à correção monetária, também não consigo me convencer de forma diferente, porque é diferente o cálculo quando é dívida da Fazenda Pública que possui regramento específico. Então, neste aspecto, eu estou mantendo, em todos os aspectos, com todas as vênias, eu estou mantendo minha proposta de voto. Não, nessa matéria de fato, porque ela colocou aqui Pois não, ao cálculo dos aposentados pensionistas, eles já constam dos autos. Eles já foram homologados, inclusive, em 2008. Por determinação, né, como a sentença determina que eles sejam também remunerados porque é uma sentença de um patrimônio, né? Então, a sentença determina, naquela época incorporava, mas depois foi limitado a 13 meses, né? E eles continuaram recebendo a vida toda, toda vez que há uma modificação por comando, todas as modificações, todos os patrimônios que deveriam ser incorporados em termos de salário. Então, todas as determinações da execução, ao longo da execução e dos acórdãos, inclusive no TST, né, que requisitou dados do INSS para que o cálculo pudesse ser efetivado, todos eles já se encontram nos autos homologados desde 2008. O cálculo dos aposentados pensionistas para constarem dos comandos, como sempre foi, como soube acontecer a vida inteira. É só esse, porque é uma questão de fato. E obrigada por, mais uma vez, os senhores me ouvirem. Senhor presidente, esse processo ele foi adiado para ir para o juízo da cooperação. E ele foi porque foi tentar. Não, por que não foi feito acordo? Não, mas ele não chegou porque o doutor Antônio estava de férias. O doutor Antônio Gomes estava de férias, ele estava retornando agora. Aí, só para o esclarecimento, doutora Paula, foi tentado o acordo
acordo, inclusive a questão foi levada para a Central Regional de Conciliação aqui da Não, mas isso foi Procuradoria. antes. Isso foi antes. Porque esse processo, Porque a nós melhor encaminhamos saída, vocês. doutora Adriana, isso é a conciliação. Sim, Nós encaminhamos. na fase Sinceramente, anterior. Depois, quando cooperação, foi pra negociação, a cooperação. Não, é o contrário. Nós encaminhamos agora. Nós caminhamos A agora. senhora está falando de uma anterior. De uma tentativa anterior. Eu sou... Porque esse cálculo de 3 bilhões, ele está errado, porque ele inclui os Exatamente. inativos. Ele inclui os inativos. Na verdade, eu preciso conferir, e eu vou pedir, Vênia, a doutora Ângela está bem segura, mas eu, na verdade, eu preciso conferir qual é o ID dos que realmente não são, que não são os inativos. Porque não há dúvida, a Justiça do Trabalho não tem competência para os inativos daquela época, lá de 1900, que entrou lá atrás. Tinha uma discussão, podia a gente ter essa competência ampliada, mas isso não foi ampliado. Então, a condenação que nos diz respeito, desses 13 meses, é uma que diz respeito às pessoas que não estavam aposentadas naquela época. E como Então, esclarecimento, doutora Adriana, a União jamais requereu a exclusão desses. Quem era ativo nos 13 meses em que tem o cômputo do cálculo e depois se aposentou, ou infelizmente faleceu e virou instituidor de benefício, esses não existe requerimento para que sejam excluídos dos cálculos. Pois a é. exclusão é daqueles que eram inativos no período. exatamente. Os que eram inativos, doutora... Pela sua dúvida aí com relação ao cálculo, os cálculos foram apresentados separadamente. O valor dos ativos está separado, inclusive por ordem dos juízes da execução, que determinaram, inclusive, os E acordos... é esse que tem 3 bilhões? O total é 3. Aí a senhora tem Ah, um bom, cálculo... total. Um cálculo Bilhões. A senhora tem um Bilhões, eu cálculo dos aposentados e pensionistas para que esses valores individuais, que são pequenos individualmente, porque é um número que é grande de pessoas. Os valores são ínfimos. Não, mas né? não é questão Então, de esses ínfimo ou grande. valores os cálculos são separados. Pois Eles é, são, isso que eu preciso ver. eles Com são certeza. separados. Só vai ter uma execução, o cálculo de execução dos ativos, né, à época, e o cálculo dos inativos à época. Assim foi determinado, foi confirmado pelo TST que fosse feito, foi feito assim, homologado assim, e o processo encontra-se numa fase apenas voltou dos tribunais para que fossem os cálculos apenas adaptados à correção monetária novel, que veio pelo Supremo Tribunal, e a correção monetária no bom, tempo, doutora, né, da obrigada. atualização. Ok. E há aqueles também que se tornaram inativos após. Após. Não, os que se tornarem inativos após, nada, eles eram ativos no momento do processo. Porque o raciocínio tem que ser feito na questão dos 13 meses. Você entendeu? Porque quando a decisão do ministro Luiz Felipe, lá no primeiro grau, aí sim era um aumento de salário. Por quê? Porque não tinha limitação. O tribunal limitou. mesmo. Quando o tribunal limitou a próxima database, o que ele fez? Ele falou o seguinte, é uma diferença, não é um aumento de salário. Isso já está decidido, eu não participei disso, e o que tem no processo é isso. Data vênia é o que tem no processo, é a interpretação que eu faço, até por questão de competência. Eu não posso executar coisas relativas a quem estava aposentado naquela época ou se aposentou antes da... Como é que chama? Tem o detalhe, doutora Paula, tem a questão da aposentadoria antes como é que chama, dos cálculos, antes da entrada em, como é que chama, do sindicato nesse processo. Ajuizamento da ação. Isso, do ajuizamento, obrigada, desde o ajuizamento de ação. Então, saber quem são os reais beneficiários, eu não consigo, neste momento, nem votar contra o voto da doutora Ângela, agora doutor Renaud. A doutora Ângela pode voltar na semana que vem. Eu gostaria que esse processo fosse adiado pela última vez, se Deus quiser. Agora, de qualquer forma, eu vou sugerir, depois que nós terminarmos o julgamento, que esse processo seja enviado de volta ao doutor Antônio, para a cooperação judiciária. Não acho que tem que ser Sejus, que acho que tem que ser algo superior. Por quê? Algo que tem mais possibilidades, porque o doutor Antônio pode chamar até um calculista, se ele quiser, para estar do lado dele, para ele não fazer absolutamente nada errado. Porque a União... O senhor Bruno Zalim. A União tem a doutora Andréia, que é uma calculista e que também participou como é que chama?
do nosso despacho, e ela tem os cálculos, tá claro que é a visão da União, na ponta da língua. Ela tem os cálculos, ela sabe, inclusive, parece que não se chegou a um acordo, porque o sindicato insiste que o cálculo que está certo é um determinado cálculo e não admite abrir mão de nenhum centavo. Então, quer dizer, é preciso que a gente diga qual cálculo está certo. Porque, se não for este cálculo, nós julgamos que não é este cálculo. Ou seja, a mesa de negociação ela vai estar com uma decisão dessa turma em um determinado caminho. Se a doutora da União já perdeu a questão da correção monetária, porque a doutora Ângela está propondo uma correção monetária, que é uma correção monetária da Justiça Federal no período anterior ao PCAE. Ou seja, ela está respeitando a decisão do Supremo e está dizendo que essa correção monetária da Receita Federal, que não era a correção da rede, porque essa é da União, e a União começa a partir de 2007, e o nosso processo é de 1992, então tem uma questão que nós precisamos analisar. Entendeu? Então, doutor Renan, o senhor me desculpe, mas é um caso muito sério, é muita gente envolvida, qualquer ato aqui ou gera prejuízo, ou gera prejuízo para qualquer uma das duas partes, para esses substituídos da rede do sindicato, como também para a União, que é erário público. Então, a gente não tem jeito. Excelência, só um detalhe. Doutora, a senhora já despachou comigo. Agora eu preciso. Eu tenho 33 anos de magistratura, eu vou olhar o processo. Pode deixar, tá? Pode encaminhar, se a senhora quiser alguma coisa, pode encaminhar por e-mail. Vamos encaminhar por e-mail? Pode encaminhar por e-mail. Tá. Não tem jeito, não. Doutora Paula, será que nós conseguimos mesmo na semana que vem estar com esse processo discutido entre nós? Ou será que não é melhor uma semana a mais? Uma Eu semana a estarei mais. A senhora fica até 26 quando? de junho e 2 de julho eu estou aqui. Vamos, não então. precisa de ser julho, não. Eu acho que não pode mas julho sair. a pauta é minha de relatório. Mas Julho, tô falando. não, mas Júlio, eu não estou aqui, não, né, Não, doutora é. Diana? Minto, junho. Junho. Desculpa. Então vamos As para. duas próximas Doutora segundas. Josélia, sem ser a próxima segunda, Julho, qual né? que é a outra segunda? Deve ser 2 de junho. Junho, né? Vai ser 2 de junho. né? 2 de junho? 2 de junho. Só um minutinho que eu vou Estará aqui, confirmar. João de Férias? Não estou. Eu estou Eu tô também. de férias, mas eu estou ainda estou Ah, no não, mas- gabinete, vinculada. A próxima, Não, mas você vai estar a de próxima Eu sou 26. relatora, combinado com esse. Vamos, a próxima, então, 2 de conversar junho. sobre ele. Vamos discutir, doutora Adriana. Podia ser para 16 de junho? Aí eu estou viajando. Está Eu estou viajando? de férias o mês de junho todo, mas Junho. dia 2 eu E combinei. a doutora com- Paula sai de férias de julho. Em julho. qual? Acho que é no início de julho. Vamos colocar para o início de julho. 13? De julho, mês 7? Julho. Podia, doutora Ângela, que seria no dia Tem 7, 14, 21, 7. 28. 7, para mim, tá tranquilo. 7. Isso é de 7. julho? Julho. 7. Julho. É muito tempo, não? Não, eu tenho umas coisas, umas intercorrências aí que depois eu vou No meio do caminho. falar para os senhores. 7 de julho. De julho. Vou até colocar aqui na minha agenda. Tá? Eu também. Porque eu acho que uma semana nós vamos continuar do mesmo jeito É. que a gente está. Então, assim, se decidiu adiado para o dia 7 de julho. Muito obrigado às ilustres advogadas. Processo Boa tarde. seguinte. Senhor Pedimos presidente, desculpas pelos adiamentos, mas realmente a questão... senhor presidente, eu peço licença para me retirar, a Vossa Excelência e a toda a Fique à turma, vontade. e agradeço. a Muito obrigado participação. pela participação e prazer Com em tristeza, revê-la. viu, viu? doutora Adriana? Que é um prazer Boa tarde, Obrigada. gente. ter a senhora Eu também, aqui. eu adoro ficar aqui, mas Quem o tempo ruge. Ruge. 7 de julho. Isso. Esse é o número dele. É o 15 4200. Está na ordem 9 ao 76 da pauta. O próximo processo.